Beleza. Aproveitar, então, que a gente está começando a nossa aula, né? Antes de mais nada, só avisar vocês de que a gente tinha conversado semana passada que as provas começariam hoje, né? Mas não, as provas, elas começam, na verdade, dia 1º, amanhã, tá? A nossa prova, que é de parasito, ela vai ser, então, lá dia 8, que vai ser na próxima quarta-feira, tá? Aí você tem que fazer lá 10 questões, né, relacionadas ao nosso assunto, né? O que a gente vai fazer hoje? Como hoje é uma aula que sobrou, né, a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre um assunto, uma pesquisa nova que está saindo, bem interessante do mundo da parasitologia, né? Uma aula mais tranquila, na verdade. Que a gente vai ver só uma curiosidade prática, né? Então eu vou compartilhar os meus slides aqui. Tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado vesículas extracelulares. Vesículas extracelulares, uma definição e as implicações. Né? O que é isso? A gente percebeu nos últimos anos que as células elas podem se comunicar de várias formas. Né? Antigamente a gente achava que um vírus, por exemplo, entrava numa célula, um parasita invadia um organismo, e ele tinha só uma forma convencional de fazer isso, quando ele entrava no corpo da pessoa, né? E ele tinha um contato físico com a célula em questão, o corpo de um hospedeiro ou um vírus que entra na célula. Mas a gente percebeu nos últimos anos que as células, elas aprenderam a se comunicar de outras formas, uma comunicação, uma espécie de à distância, né? E de lá para cá, cresceu um campo, uma área da ciência chamada vesículas extracelulares. E a gente vai conversar um pouco sobre elas hoje, né? Aqui a gente tem a foto de um cientista muito famoso, que é o Maurice Hilleman, que criou boa parte das vacinas que a gente tem hoje, né? No caso, ele está vacinando a sua filhinha aqui, é a do meio, né? Está vacinando contra o vírus da cachumba. Então, foi a partir dessa filhinha aqui que a gente teve o material para coleta e para desenvolvimento da vacina, né? De lá para cá, nos últimos anos, a gente produziu muitos tipos de vacina. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a foto na capa da Time, né? Do Jonah Salk, foi um cientista americano que criou a vacina contra a paralisia infantil e salvou milhões de vidas de lá para cá, do século XX para cá, né? De lá para cá, a gente está tentando criar medicamentos, vacinas contra vários tipos de doença, e a gente sempre achava que o patógeno, o vírus, o micróbio, ele interagia de uma forma específica com o nosso hospedeiro. Então, ele precisava entrar, iniciar um ciclo de vida. De lá para cá, todo tipo de vacina que a gente fez foi pensando nisso. A gente ter que ter o agente patogênico, coletar ele de um lugar e, a partir daí, produzir uma vacina, né? Porém, nos últimos anos para cá, a gente percebeu que os micróbios, os patógenos, eles podem interagir com o nosso corpo de formas um pouco mais sutis, um pouco mais discretas. Nos últimos 15 anos, a gente descobriu uma forma nova de comunicação entre as células. Essa comunicação seria através da liberação de vesículas, de conteúdo de uma célula. Essas vesículas, elas são chamadas de vesículas extracelulares. Por que isso? Extracelular de fora, né? Então, são vesículas como essas aqui que a gente está vendo, ó. A gente está vendo aqui células que estão pintadas em membrana, está pintada em vermelho, né? E você pode ver que existe um conteúdo aqui no interior. Esse conteúdo aqui seria um conteúdo que seria liberado, né? A gente pode ver aqui nessa microscopia eletrônica também da esquerda a presença de esferas que estão saindo aqui dessas células. Então, vesículas extracelulares são conteúdos, são partículas que são eliminadas de muitos tipos de células. Nos últimos anos para cá, a gente descobriu que várias células do nosso corpo, por exemplo, liberam vesículas, ou seja, liberam partículas com conteúdo, né? E não apenas as células do nosso corpo. Patógenos também são capazes de fazer isso. Aqui a gente tem, por exemplo, o desenho de uma célula do nosso corpo. Pode ser uma célula de qualquer parte do nosso corpo. E aqui na direita, a gente tem a foto de um parasita, Giardia, por exemplo, que está liberando vesículas extracelulares, né? O que ele faria com essas vesículas? Muitas coisas. Como as vesículas, essas bolinhas, elas carregam materiais, elas podem carregar proteínas, elas podem carregar lipídios e até mesmo material genético de uma célula, né? E essa partícula, com esse conteúdo, ela vai ser captada por uma outra célula, uma célula receptora, por exemplo.
Então, uma forma de você se comunicar, por exemplo, através de uma carta, através de uma encomenda. Da mesma forma como a gente manda encomendas para lugares diferentes do mundo, né? As células fariam isso também. Elas mandariam informações através dessas vesículas. De lá para cá, a gente utilizou muitas técnicas para a gente conseguir estudar esses conteúdos, né? E aqui a gente mostra os dois principais tipos de vesícula que a gente tem. A gente tem aqui as maiores, que são chamadas de microvesículas. Vocês podem ver que o tamanho dela realmente é maior, né? Ela faz um brotamento direto da membrana plasmática. E a gente tem essas vesículas que são menores, são chamadas de exossomos. Né? O importante, como o professor falou, é que essas partículas aqui não são vazias. Elas carregam um material interno da nossa célula. E com isso elas podem contribuir para muitas coisas. Nos últimos anos para cá, nós descobrimos a presença de vesículas em várias amostras biológicas. Né? Então, eu estou falando de sangue, de suor, de urina, né? De sêmen, muitos tipos de material biológico. Isso mostra que muitas células são capazes de fazer isso. Tá? E vocês podem observar aqui, a gente tem um exemplo nesse slide aqui na esquerda, que a gente tem aqui vários tipos de partícula no interior das minhas vesículas. Poderia ser proteína, poderia ser qualquer tipo de material. Né? E a gente tem várias proteínas que ficam na membrana dessas vesículas. A gente pode usar a tecnologia, a gente pode usar alguns testes para a gente conseguir identificar a presença dessas vesículas nesses materiais. Como aqui a gente mostra, né? Algumas técnicas, por exemplo, de ultracentrifugação, de ultrafiltração, são técnicas que a gente pode usar para isolar, para concentrar essas vesículas. Né? Tudo bem, professor. Então você está falando que essas vesículas são produzidas por muitos tipos de células, né? E aqui a gente tem algumas características extras. Como eu já falei, elas são isoladas de várias amostras. Então, eu tenho, por exemplo, nesse momento, ao coletar meu sangue, eu posso aplicar essas técnicas que eu acabei de citar, ultracentrifugação, etc., e eu posso achar vesículas aqui no meu sangue. Né? A mesma coisa é verdade quando eu coleto a urina de uma pessoa, saliva, o líquido. Uma coisa curiosa que a gente aprendeu é que essas vesículas retêm as características de uma célula original. Então, quando eu, por exemplo, tenho uma célula do meu pâncreas, e ela produz vesículas, se eu achar, por exemplo, vesículas extracelulares das células do pâncreas no meu sangue, por exemplo, eu sei que ela é da pâncreas porque eu vou ter proteínas originadas do pâncreas. Né? Cada célula tem suas características, né? As vesículas que derivam dessas células mantêm essas características. Isso para a gente, daqui a pouco, vai ser importante para a gente ver que tipo de aplicação a gente pode ter com as vesículas, né? E outra coisa também é que essas vesículas podem ser transportadas por longas distâncias. Então, eu tenho, por exemplo, no sangue a presença de vesículas de diferentes células e pode ser que, em determinado momento, alguma célula do meu corpo adquira essas vesículas. Adquira vesículas oriundas de uma célula lá longe que foi transportada pelo sangue. Olha que curioso isso, né? A gente começou a perceber que existem fatores bem novos que entram em jogo quando a gente começa a estudar o contato entre as células. Nesse slide aqui, a gente percebe a presença de vesículas também de um parasito no intestino. Né? Vocês podem observar aqui, que é uma pesquisa que o professor fez, o projeto de doutorado dele, né? A gente tem um núcleo de células do intestino pintadas de azul. De vermelho, essas bolinhas que aparecem aqui, ó, são vesículas de parasitos do intestino. Então a gente percebe que até os parasitos que moram no nosso intestino, como por exemplo a giardia, elas podem secretar essas vesículas para ajudar elas a sobreviverem ali, né? Para ajudar no papel da doença. Então os patógenos também são capazes de usar essas vesículas, né? A gente tem muitos tipos de patógeno, de parasito, que a gente estudou nas últimas aulas, produzindo essas vesículas, né? A gente está falando, por exemplo, do toxoplasma, a gente está falando do plasmódio, né? A gente está falando do Trypanosoma cruzi, que é responsável pela doença de Chagas, Giardia, Trichomona, enfim, vários parasitos que produzem essas vesículas e dessa forma alguma dependência do hospedeiro fica, né? Elas vão auxiliar na sua multiplicação, vão auxiliar no seu alojamento, enfim, muitos fatores novos, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma vesícula, né, um desenho de uma vesícula, um papel que foi publicado aqui em 2016. A gente pode perceber que uma vesícula pode ter muito conteúdo.
né? No seu interior, por exemplo, ó, eu posso ter vários tipos de proteína, também vários tipos de material genético, né? O que importa esse material genético para a gente? Esse material genético, se ele for adquirido por uma célula hospedeira, a gente pode, por exemplo, silenciar um gene do hospedeiro. Vamos supor que você tenha o intestino, né? Aí, todo parasita que entra no intestino, o sistema de defesa daquele hospedeiro vai tentar matar o parasita. Isso é normal, a gente estuda isso em imunologia, né? Porém, alguns desses parasitos têm materiais genéticos nas vesículas que podem ajudar a silenciar a resposta do hospedeiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns genes, alguns pedaços de material genético que podem calar, podem suprimir a resposta imune, fazendo com que a vida do parasita ali dentro seja mais fácil, né? Eu também posso, por exemplo, ter aqui algum tipo de proteína que vai auxiliar a multiplicação do meu parasita, a adesão do meu parasita. No caso do modelo de estudo que o professor trabalha, por exemplo, Giardia, a Giardia é capaz de produzir vesículas que vão ajudar ela a se instalar, a se aderir. Elas vão ficar mais grudadas no epitélio do intestino. É uma forma de manter o parasito viável ali, né? Outra coisa também que a gente pode perceber dessas vesículas é a presença dessas proteínas aqui na membrana. Uma grande quantidade de proteínas. Essas proteínas aqui, elas vão servir como receptores para ser adquiridas por uma célula receptora, né? É interessante que algumas das técnicas que a gente usa para detectar a presença dessas vesículas, elas têm relação, por exemplo, com a detecção dessas partículas, né? Existem alguns marcadores importantes, como CD86, CD80, CD40, que são proteínas que a gente encontra transmembrana, né? E que a gente utiliza para diagnóstico. E a gente vai falar daqui a pouco, tá? Como eu já comentei nos slides passados, os parasitos são capazes de usar essas vesículas para sobrevivência. Aqui, por exemplo, a gente tem o desenho de um Trypanosoma cruzi, e o Trypanosoma cruzi é capaz de escapar do sistema complemento, que é um sistema de proteína do sistema imune, que deveria matar, deveria destruir um patógeno, né? Quando o Trypanosoma cruzi elimina essas vesículas, ele consegue calar, silenciar essas proteínas. É uma forma, por exemplo, do Trypanosoma escapar, por exemplo, de linfócitos B, de linfócitos T. É uma forma bem sofisticada de sobrevivência, né? E é curioso que parasitos conseguem também sobreviver até mesmo em testes em vivo. Quando a gente usa, por exemplo, camundongos, né? A gente percebe o papel dessas vesículas, tá? Aí você pergunta assim, mas você está falando, professor, que essas vesículas são um assunto novo ainda, né? Como que a gente tem certeza de que são as vesículas que estão causando isso? Felizmente, hoje, nós temos substâncias que são chamadas de inibidores das vesículas, né? São substâncias, por exemplo, que podem impedir a produção dessas vesículas. Quando a gente compara, por exemplo, um parasito que produz vesícula contra um parasito que foi silenciado, não pode mais produzir vesícula, porque algum medicamento está interagindo ali, a gente percebe que aquele que ainda é capaz de produzir vesícula, ele é um parasito mais patogênico, mais virulento, ou seja, capaz de induzir mais doenças, ser mais perigoso, em outras palavras. Olha que interessante, né? A diferença que a gente tem entre esses grupos. Por isso que a gente hoje percebe o papel importante dessas vesículas, né? Um outro papel aqui que o professor comenta é de imunomodulação. Aqui a gente tem, por exemplo, o desenho de uma célula dendrítica, né? Quem lembra da aula de imunologia, a gente falava que as células dendríticas são capazes de captar os patógenos para levar para os linfócitos, né? Os linfócitos são os chefões do sistema imune. A gente é capaz, por exemplo, de ter um verme aqui, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, né? Responsável pelo amarelão, e o Ascaris é capaz de eliminar, sim, as suas vesículas, né? Como que ele faria isso? Ele poderia silenciar essa célula de defesa aqui, produzindo vesículas. No seu interior, teria alguma proteína que é responsável por silenciar essa resposta imune, né? Isso é muito complexo, é mais complexo do que parece. A gente tem que estudar bastante ainda as vesículas para a gente entender como que elas funcionam, né? Aqui a gente tem, por exemplo, alguns potenciais que a gente teria para usar essas vesículas. Como o professor falou, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, problemas com essas vesículas, elas podem, por exemplo, manter o parasito mais tempo, o homem pode usar a biotecnologia para se aproveitar dessa característica. Uma forma de a gente conseguir manipular esse material
para a gente se tornar isso para a nossa saúde, melhorar a saúde das pessoas. O primeiro grande potencial é potencial para o uso de vacinas, né? O professor falou, por exemplo, que essas vesículas, elas carregam moléculas de uma célula original. Tá? Se eu, por exemplo, pesquisar a presença de antígenos, proteínas responsáveis por produzir anticorpos, a gente poderia pegar essas vesículas e a gente poderia utilizar como vacina. Se eu sei que tem ali um antígeno, a proteína capaz de estimular a produção de anticorpos, eu posso aplicar isso, por exemplo, para uma pessoa. Esse slide aqui está mostrando uma coisa bem interessante. Ele está mostrando um potencial de criar uma vacina para pessoas que têm tumor. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um tumor, né? E um tumor, ele sempre tem uma proliferação grande de células, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar as vesículas que são produzidas dessas células tumorais e eu poderia fazer uma purificação. Eu poderia tirar apenas o material que não me interessa, deixar na vesícula aquelas proteínas do meu interesse. E dessa forma, eu poderia aplicar as vesículas diretamente nessa região tumoral. Né? Eu posso, então, pegar uma célula de defesa, coletar as suas vesículas, e eu posso aplicar isso num tumor. Olha que interessante. O professor falou, por exemplo, que uma vesícula retém as características do original. Então, ali dentro do exossomo, eu poderia ter proteínas que normalmente são produzidas por uma célula de defesa, que agiriam contra o tumor. Né? Hoje, nós temos algumas vacinas em testes clínicos, vacinas contra melanoma, por exemplo, né, contra outras linhagens tumorais, e que poderiam ter um potencial benéfico no futuro. Né? A gente tem que entender direito se elas funcionam, se existe algum tipo de efeito colateral, mas existe um potencial ali para que a gente possa explorar essas vacinas para vários tipos de aplicações. Né? A gente tem aqui um outro exemplo que mostra uma pessoa doente, por exemplo. Né? Uma pessoa doente, ela, por alguma parte do seu corpo, vamos supor o fígado ou o pâncreas, né? Ela tem células detonadas, células danificadas. Né? Vamos supor que uma pessoa tem um problema de pâncreas, né? Certamente as células do pâncreas dessa pessoa estão afetadas. Tá? Porém, o professor falou que a gente tem, por exemplo, várias linhagens do nosso organismo produzindo vesículas, né? A gente poderia pegar, por exemplo, vesículas de célula de defesa e purificar, ou seja, separar aquelas vesículas que têm proteínas que me interessam, proteínas que melhorariam a resposta do meu corpo. Tá? Então a gente faria uma seleção dessas vesículas. Hoje existem equipamentos que fazem isso, eles podem se chamar citômetro de fluxo, ultracentífugos, né? E eu selecionaria somente aquelas vesículas que me interessam. Então eu pego o sangue da pessoa e eu purifico a procura de vesículas do meu interesse. Vesículas que pudessem funcionar como um medicamento. E eu posso reaplicar nessa pessoa que está doente. É curioso isso, né? Eu coleto uma amostra da pessoa, eu purifico vesículas do meu interesse e eu injeto novamente na pessoa. Tá? Hoje, não existe nada concreto isso disponível no mercado. O que o professor está falando hoje são potenciais ainda, né? Mas é curioso porque em poucos anos a gente vai começar a ver vacinas que são mais modernas, né? Vacinas que não servem só para agentes infecciosos, vacinas que servem também para tumores. E um bom caminho para isso seria através dessas vesículas extracelulares. Né? Quando a gente fala de patógenos, como, por exemplo, parasitos, que são parte aqui do nosso assunto, existem hoje 2 projetos interessantes que estão procurando produzir vacinas para esses patógenos. Né? O primeiro deles é a Trypanosoma cruzi. Existe uma pesquisa muito importante nos Estados Unidos que está tentando utilizar vesículas de Trypanosoma cruzi para a gente conseguir produzir uma vacina. Como a gente falou algumas aulas atrás, produzir vacinas para patógenos é muito difícil, né? Porque a gente está falando que os parasitas, eles se mutam, eles conseguem fugir do sistema imune. Porém, quando você produz vesículas desse tipo, a gente poderia selecionar colocar nessas vesículas vários tipos de proteína que vão ajudar a fazer o sistema imune não perder o patógeno nessa fuga que ele tem. Né? E o outro patógeno é o toxoplasma. É um modelo de doença que a gente chegou a comentar nas nossas aulas. Né? A gente pegaria vesículas de fibroblastos e a gente utilizaria as vesículas do fibroblasto em interação com o toxoplasma para produzir essa vacina. Né?
enfim. Outro tipo de aplicação que a gente tem, esse é uma aplicação mais possível agora num momento muito próximo, né? É utilizar o material das vesículas para diagnóstico, né? Não só para vacina, mas também para diagnóstico. O professor falou, por exemplo, que a gente tem em diversos tipos de amostra biológica a presença de vesículas extracelulares. Tá? A gente poderia utilizar essas vesículas extracelulares para pesquisar doenças, marcadores de algum órgão que está danificado no nosso organismo. Por exemplo, quando uma pessoa está infecção, tem algum dano em algum órgão específico, seja pâncreas, seja fígado, né? Você vai ter a produção de vesículas compatíveis com essa doença. E essas vesículas vão estar presentes no sangue, no espaço intercelular, no líquor, né? A gente pode coletar essas amostras biológicas para pesquisa de marcadores, de proteínas que denunciam, né? Proteínas que estão presentes na célula doente, mas também estão presentes na vesícula. Hoje, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa que é diabética, ela tem uma proteína chamada glipicam do tipo 1, né? As células do pâncreas que estão doentes produzem essa proteína. É curioso porque as vesículas do pâncreas, as vesículas produzidas por células do pâncreas, contêm também essa proteína glipicam 1. Então a gente podia usar, como no desenho que eu estou mostrando aqui, uma fita, que é uma fita muito parecida com aquela fitinha que a gente faz o teste da gravidez, né? É uma fitinha de nitrocelulose, em que a gente pingaria uma amostra biológica, então, urina de uma pessoa doente, sangue, e a gente poderia pesquisar a presença dessa proteína glipicam 1. Quer dizer, através de amostras do sangue, detectar a vesícula de uma célula que está lá confinada no nosso pâncreas. Eu estou usando o caso do diabetes, mas a gente tem outras doenças também que eu poderia pesquisar nesse estilo, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer, né? A gente poderia falar de outras síndromes também, transtornos múltiplos, né? A gente poderia também falar de cardiomiopatias, doenças do coração, doenças do fígado, enfim, há um potencial muito grande para isso. Nesse momento, kits relacionados a doenças crônicas, para a gente diagnosticar, pesquisar através de vesículas extracelulares já estão acontecendo. Isso já são uma realidade. Elas ainda não existem no Brasil, mas já existem em alguns países, né, que aplicaram mais dinheiro nessas tecnologias. Então, em outras palavras, isso em breve já pode começar a aparecer aqui para a gente. Né? Aqui a gente tem uma comparação com vários tipos de vesículas que existem, né? Porque o professor está falando de vesículas celulares que são produzidas por células do nosso corpo, como os exossomos, como as microvesículas, né? Mas já existem vesículas que a gente chama de vesículas artificiais, que a indústria farmacêutica produziu para que a gente pudesse colocar medicamentos ali dentro. Talvez alguns de vocês, quando assistirem esse vídeo aqui, já tenham ouvido falar de lipossomos, né, que são partículas artificiais produzidas na indústria, né, para que a gente possa transportar medicamentos. Por que a indústria produz essas vesículas, né? Essas vesículas, essas camadas lipídicas, elas são interessantes porque elas protegem o medicamento da degradação quando eu injeto no meu organismo, né? O medicamento, às vezes, quando interage com o pH do sangue, com o pH do organismo, ele pode sofrer modificações. Então é interessante você encapsular, você colocar dentro dessas vesículas artificiais, né? Existem hoje os polimersomos, que são quase como se fossem veículos de remédios, né? Existem os lipossomos, porém, agora a gente sabe que as nossas células produzem também essas vesículas, não artificiais em laboratório, vesículas naturais, né? Então a gente sabe que hoje as vesículas naturais têm algumas vantagens que essas vesículas criadas em laboratório não têm. Por exemplo, elas têm uma eficácia muito alta de captação, de internalização, né? Como essas vesículas aqui têm os receptores que a gente normalmente encontra em células, né, elas seriam captadas de forma passiva, de forma mais fácil, comparado às vesículas artificiais. Outro bom ponto positivo que a gente tem também é que elas podem aguentar longas distâncias no organismo, diferente dessas vesículas artificiais, que geralmente elas têm um tempo de vida útil muito breve, muito curto. Você tem que aplicar uma grande quantidade dessas vesículas para ter algum tipo de efeito. Essas vesículas artificiais já têm uma ótima captação, né? Então, a gente está percebendo que, na prática,
o uso de vesículas naturais, ou seja, vesículas extracelulares, tem um potencial muito maior para a nossa saúde. Né? Basta agora a gente começar a investir dinheiro, investir tempo, para a gente começar a entender como elas funcionam. Né? E aqui, esse slide, são alguns dos desafios que a gente tem relacionado, então, à produção dessas vesículas. Né? O primeiro, a gente ainda tem que padronizar um pouquinho os métodos de detecção, por exemplo. Como a gente está falando de algo que é novo ainda, a gente não tem ainda muita certeza quando a gente vai localizar vesículas. Então, a gente precisa padronizar mais a nossa infraestrutura para isso. Hoje já está sendo feito esse tipo de investimento. Ainda falta um pouco. Tá? A gente tem que ter mais centros pequenos, então, por exemplo, laboratórios de análises clínicas pequenos, para começar aos poucos a utilizar as vesículas como material de diagnóstico, marcador. Né? Isso vai demorar um tempo ainda. A gente precisa ainda diferenciar os tipos de vesícula que a gente tem. Nem todas as vesículas que a célula produz são úteis, né? Existem umas mais importantes do que outras. Então, a gente ainda tem que entender um pouquinho a diferença entre elas. E o mais importante, né? Países pobres, países em desenvolvimento, elas têm que receber também esses kits de forma mais barata, mais beneficiada, né? Países ricos que já têm um investimento maior em pesquisa nesse campo, tem que facilitar um pouco a venda de kits mais baratos, ajudar os países pobres a produzir os próprios kits, porque a gente viu que, nessa aula aqui, que muitas doenças parasitárias, doenças que importam em países pobres, né, eles precisam de técnicas de diagnóstico boas. Hoje, muitos parasitos já se sabe que produzem essas vesículas. Então, a gente precisa usar doenças de países pobres, soluções para países pobres também. Bem, essa nossa aula de hoje é uma aula curta. Né? Era só um espaço para a gente aproveitar aqui, para a gente entender um pouquinho o que está sendo feito de moderno na parasitologia. Todo dia, infelizmente, a gente não tem tempo de ver o que está sendo feito de moderno, porque a gente tem que ver esse conteúdo. Né? Então, eu queria saber, pessoal, aproveitando essa aula aí, que é mais uma aula de cultura, né, antes da nossa semana de provas, se tem alguém que tem alguma pergunta. Né? Ô, professor, eu queria fazer uma pergunta assim, mas fora de aula desse assunto, não sei se tem problema. Pode? Eu que tem mais entendimento sobre a vacina do Covid, o senhor deve estar mais a par do assunto, alguma novidade, alguma coisa, não? Olha só, hoje a gente tem uma grande quantidade de vacinas disponíveis, né? Antigamente, a gente sabia que tinha a russa, a gente tinha a de Oxford, né? A gente tinha a do Sanofi Pasteur. Hoje, a gente está aí com mais de 50 protótipos de vacina. Então, vários países estão produzindo sua vacina, inclusive o Brasil está produzindo sua vacina, né? No último mês, a vacina de Oxford, ela teve um contratempo. Teve do grupo de pessoas que foram aplicadas, uma pessoa teve um sinal adverso, teve uma reação à vacina. Porém, o grupo de Oxford, que é um dos grupos que está mais na frente, ele já detectou qual é o problema. E nesse momento eles já estão tentando corrigir para continuar avançando nas pesquisas. Né? A vacina russa, ela está bastante na frente, né? A Sputnik V, né? Ela está já mais na frente, já passou dos testes clínicos e ela já assinou consórcio com vários países para que no ano que vem a gente consiga aplicar, no começo do ano que vem, para fazer testes, né? O Paraná assinou um contrato para que essa vacina seja testada aqui, né? O Brasil, ele é o Brasil, ele está no alvo de todo mundo que produz vacina, porque a gente é um país grande, e a gente é um país que tem um número grande de positivos. Então, é um país muito interessante para todo mundo, para a gente ver como é que essa vacina vai funcionar. Quem vai testar a vacina não é interessante pegar um país pequeno, é interessante pegar um país gigante, tipo o Brasil, e é um país que tem um grande número de casos ainda, né? Então, vai ser interessante a gente verificar o que vai acontecer, né? A vacina do Brasil também parece ser promissora, a vacina que a Fiocruz está testando, está desenvolvendo em conjunto, né? Mas ela não está tão na frente na corrida assim. Provavelmente, a vacina russa, ela vai ser uma das primeiras a ficar prontas. A de Oxford vai ser logo depois. A gente, nesse ano aqui, não tem muita previsão que alguma coisa fique pronta. Tudo bem? Uhum. E a da China lá, professor, eles já não tinham feito a vacina na China? Dizem que a vacina da China foi feita, né? O problema é que a gente não tem ainda muita informação de qual tipo de teste deu certo ainda, né? O professor pode pesquisar isso.
a última vez que o professor viu isso, foi agora no final de semana, não teve muito avanço. A vacina da China dizem que está nos testes clínicos, mas a vacina da China ainda não tem um consórcio para testar aqui no nosso país ainda, né? É que eu tinha visto uma reportagem que tinha sido dizimado já a doença na China, já estava tudo livre, em alguns países já tinham passado pela pandemia já. Alguns países, eles já estão com um número de casos menor. Não porque eles dizimaram a doença, né? Provavelmente as medidas sanitárias estão muito boas, então tem um baixo número de infectados, né? O problema é que tem alguns países que estavam muito bem e agora voltaram a ter uma segunda onda. Como assim uma segunda onda? Volta o pico de casos. Por quê? Lembra que a gente estudou, né? Os vírus RNA são aqueles vírus que têm uma capacidade de mutação. Então, o coronavírus, o Covid-19, alguns lugares do mundo, ele já mutou. Ele já mutou, então ele já está diferente. Ele já é encarado pelo sistema imune como uma nova doença, né? Então, tem países, por exemplo, como Paris, em que a doença diminuiu o pico, mas agora está voltando a subir de um vírus mutado. Mais ou menos isso. Não quer dizer que vai ser um problema tão gigante quanto foi o pico anterior. Não é isso, né? Mas pode ser que a gente tenha um grande número de casos também. E esse vírus multado já foi identificado, professor? Já tem algum outro nome? Já foi identificado. Ele tem um nome químico, bioquímico. Ele ainda é chamado de Covid-19, né? Mas ele tem outros tipos de receptor, além do ACE2, por exemplo, que é o receptor importante. Mas ele ainda é chamado de Covid-19. Ele não é chamado de Covid-20, por exemplo, né? Porque ele é descendente do ancestral Covid-19. E, professor, será que a possibilidade do vírus aqui já ter sido tido, aqui no Brasil, ter tido mutação? Pois eu conheci bastante pessoas que teve Covid e foi tranquilo, e teve pessoas que teve o Covid e veio a óbito. Alguma Não só. possibilidade? Ou só a questão de cada organismo, a pretensão, alguma outra doença? Não só é possível, como é provável que aqui no Brasil ele já tenha mutado, né? Um vírus mutar é uma coisa muito fácil, especialmente para um vírus respiratório do tipo RNA, tipo influenza, por exemplo, né? A gente hoje, se você perguntar para a Organização Mundial da Saúde, eles não sabem se uma pessoa que já passou pela doença tem anticorpos para uma reinfecção ela sobreviver. Tem pessoas que já pegaram Covid, pegaram de novo o mesmo Covid e desenvolveram a doença pior. Tem pessoas que já se reinfectaram pelo menos Covid e não passaram por nada. A gente ainda não tem nada de concreto que prove que uma reinfecção não traz problema para a gente. Ou seja, a gente tem que até mesmo aquelas pessoas que já pegaram, tem que continuar se cuidando. Eu tenho contato com muitas pessoas no dia a dia que falam assim, eu já peguei Covid, então não preciso usar máscara. Não, tem nada a ver. Uma pessoa que já pegou Covid pode morrer de Covid, como já aconteceu, você mesmo falou, já aconteceu em muitos lugares do mundo, até no Brasil. Então o cara pega Covid e pensa que está de boas, que a memória dele vai proteger. Não. A gente, infelizmente, essa doença é tão estranha pra gente, que a gente não sabe se esse carinha pegou um vírus mutado, ou se, na verdade, a gente não tem mesmo memória. Mesmo pegando o mesmo carinha, a gente ainda fica infectado. Até por sinal, professor, essa semana passada eu estava conversando com um cliente meu aqui, ele faz parte da equipe do Stock Car, muito amigo meu, na verdade é cliente de infância, e ele pegou Covid e toda a equipe lá deles não pôde correr porque teve muitos casos, né, na equipe dele lá. Aí um dos mecânicos passou para a esposa veio entrar em óbito. E daí só que ele falou para mim que toda corrida ele tá antes de qualquer corrida, qualquer evento, eles têm que fazer o exame, né? Até ele comentou onde estava fazendo, não vou recordar. Mas o médico falou para ele que ele estava imune. Não, isso não tem assim. Até eu achei estranho ele falar, mas eu não quis bater de frente o assunto, porque a gente, como não tem um vasto conhecimento, né? A gente é leigo no assunto. Até fiquei quieto, mas o médico falou, né? Eu acho que, Cleiton, você fez bem em não ter falado nada, não porque você é leigo. Você tem direito a ter opinião como qualquer pessoa. Ninguém é melhor que você, não é verdade?
Eu acho que você fez bem, porque quando a gente fala de uma doença, hoje a gente não entende muito. Por exemplo, esse médico, ele deu mais a opinião dele do que realmente um fato concreto, né? Hoje a gente não tem a menor garantia de que uma pessoa que já teve a doença está imune. Tanto é que a gente mesmo falou aqui que um carinha que já teve Covid já morreu pegando novamente Covid, né? O médico chinês foi o primeiro médico que detectou o Covid lá em dezembro do ano passado na China. Ele teve contato com tantos pacientes com Covid que, nessa lógica, ele deveria ser o homem mais forte do mundo contra a Covid, né? E pelo contrário, no começo de 2020 ele morreu. Quer dizer, ele viu centenas de pessoas com Covid, pegou Covid, por que o cara não morreu no começo do ano? Porque ele se reinfectou pelo menos vírus e morreu, né? Então isso mostra que não tem muito esse papo de imunidade. Não quer dizer que não tenham pessoas que têm, mas só com exame, por exemplo, fez o exame no teu colega piloto, só com exame o médico não tem como estimar nenhum tipo de defesa. Não, eu tô vendo aqui que você tá aprovado, né? Você pode correr, não, não tem como um papel te falar isso. Por isso que a gente tem que ter proteção em 100% dos casos. Entendi. Mas eu acredito que a gente não vai sair tão cedo dessa pandemia, né, professor? Porque... Infelizmente, é irritante isso, né? Acho que chegou o momento que tá todo mundo cansado, tá todo mundo já ansioso, né? Mas ainda falta coisa. Ainda falta chão ainda nessa doença. Porque o negócio descambou, né, professor? Eu tive final de semana, nós foi fazer um tour de moto na Curitiba aqui, e nós foi em alguns parques, né? E acabou. Sorvete, nós fomos no Tanguá, Tingui, professor, todo mundo sem máscara, guarda municipal passando para lá e para cá, todo mundo sem máscara, e eu falei assim, meu Deus do céu, isso aí vai acabar nunca desse jeito. Porque... Nunca, é isso mesmo, né? Você passa, por exemplo, na noite curitibana, por exemplo, né? Na época que os barzinhos estavam abrindo assim, pessoal tudo sem máscara, falando, né? Na cara um do outro, passando saliva, gotícula de saliva, todo mundo positivo poderia estar ali, né? Ou um positivo podia passar para todo mundo, né? É complicado. Bem complicado mesmo, né? A disciplina, acho que em alguns países o respeito é maior do que aqui, né? Isso é verdade. Isso é uma realidade mesmo. É triste isso, mas é verdade. Não, mas beleza, professor, só mais por nível de curiosidade. É importante a gente usar essa aula para a gente falar sobre essas coisas, né? É o momento da gente conversar sobre isso, né? Legal. Tá? Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Então, novamente, eu desejo uma boa semana de provas para vocês. Agora as provas começam oficialmente amanhã, né? Façam com tranquilidade e a nossa vai ficar disponível daí dia 8, na quarta-feira. Vocês vão ter, pessoal, o horário da manhã para fazer a prova, certo? Então, dia 8, não deixem para extrapolar o horário, tudo bem? É importante que vocês façam na hora da prova. Isso é importante, tudo bem? Beleza. Boa semana a todos. Um grande abraço a vocês. Professor, o senhor também. Tchau, tchau. Valeu.